Oi, gente, sejam bem-vindos. Hoje a gente dando continuidade aí às nossas aulas, referentes à matemática do ensino médio, ok? Vamos dar prosseguimento aqui à aula 6, referente à atividade 6, capítulo 6, etapa 1. Lembrando que essa é a nossa primeira aula dessa atividade e que todos os nossos materiais apresentam no mínimo 2 aulas para vocês, ok? Então fiquem atentos aí à próxima aula. Lembrando que essa é nossa aula 1. E o tema dessa nossa aula de hoje, inicial, é referente à aplicação do Teorema de Pitágoras, ok? Então, a gente vai dar uma trabalhada aqui nesse material, tentando tirar a dúvida de vocês sobre a aplicação do Teorema de Pitágoras, o entendimento e a aplicação, né, do Teorema. Então, vamos fazer uma lida rapidinho, uma lida dinâmica, para a gente começar a resolver alguns exemplos, ok? Então, a gente está falando aí, né, sobre a escola dos pitagóricos, Pitágoras, que foi um grego, um filósofo grego, né, autor, e trabalhou, desenvolveu a aplicação do Teorema de Pitágoras em meados de 582 a 497 a.C. E aí o Teorema de Pitágoras, ele tem um desenvolvimento sobre a geometria plana, sobre a relação plana do triângulo retângulo, tá? Então lembrem-se que para a gente trabalhar a aplicação do Teorema de Pitágoras, só é possível desenvolver o Pitágoras em cima de uma figura específica. E essa nossa figura é o triângulo retângulo. Então, seria interessante inicialmente a gente entender que figura plana é essa que a gente classifica como triângulo retângulo, né? Então, o triângulo, a gente já tem conhecimento que é uma figura da geometria plana representada por 3 segmentos de retas ou por 3 lados, tá? E uma das propriedades que classifica esse triângulo como triângulo retângulo são as propriedades que levam em consideração as aberturas angulares entre cada um desses lados. Então, os lados se encontram em vértices e esses lados formam aberturas angulares. E um desses ângulos, para classificar esse triângulo como retângulo, obrigatoriamente tem que ser esse ângulozinho em destaque aqui, ó. Um arco angular geralmente é representado por uma representação figurada como uma curva, gente, aqui, ó. Então, a gente tem uma curvazinha para representar que existe um arco 1, um arco 2, e esse ângulo foi representado com esse cantinho quadrado com um pontinho no meio. Esse cantinho quadrado com pontinho no meio, ele também representa um ângulo para a gente, só que especificamente falando, um ângulo de 90 graus, tá? Então, como a gente tem um triângulo onde um dos seus ângulos é um ângulo de 90 graus, a gente classifica esse triângulo como um triângulo retângulo. Por quê? Porque esse ângulo de 90, ele é também chamado de ângulo reto. Então, todo ângulo que tem 90 graus é classificado como um ângulo reto. Então, por ter um ângulo reto, esse triângulo é classificado como triângulo retângulo, tá? Então, se o cara é classificado como triângulo retângulo, e a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras em cima desse tipo específico de triângulo, nós vamos agora classificar os lados desse triângulo. Então, já que a gente já fez a classificação inicial quanto a abertura angular, quanto à classificação do triângulo quanto à abertura angular, então, já que ele é retângulo por ter um ângulo de 90 graus, agora a gente vai fazer a classificação sabendo que ele é reto a respeito do comprimento dos seus lados, tá? Então, quando a gente está trabalhando com um triângulo retângulo, observar que esse triângulo é composto por 3 lados, em um ângulo de 90, que classifica ele como reto. Esses 3 lados têm nomenclaturas, tá? Um deles é chamado de hipotenusa, os outros dois de catetos. Eu não preciso me preocupar em diferenciar os catetos. É lembrar que eu tenho uma hipotenusa e 2 catetos. Na relação da geometria plana, não é necessário distinguir os 2 catetos, tá? Então, como é que a gente nomeia os lados de um triângulo? Por que que um é chamado de hipotenusa e os outros 2 catetos? Como é que a gente faz essa classificação? Pois bem, quando a gente olha para o triângulo, a gente vai observar que um dos lados desse triângulo, ele é sempre o maior. Para ele ser um triângulo retângulo, sempre vai ter que ter um lado maior do que os outros dois, tá? Então, como esse lado é o lado maior,
O lado maior é sempre classificado como hipotenusa. Tá ok? Então, se eu for atrás de identificar quem é a hipotenusa de um triângulo retângulo, é só observar qual é o maior lado. Uma outra relação é a posição desse cara. Se o lado for do lado contrário, que a gente chama de oposto ao ângulo de 90 graus, ó, ele está do lado contrário do ângulo, ele também é classificado como hipotenusa. E os outros dois, consequentemente, vão ser classificados como catetos, ok? Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte: diz que se o triângulo é retângulo e eu classifico a hipotenusa, ao trabalhar o valor dessa hipotenusa elevada ao quadrado, esse resultado vai ser sempre a soma dos catetos, já que os outros dois vão ser catetos, também elevados ao quadrado. Então, você pega um cateto 1 e o cateto 2, já não me interessa diferenciá-los, e eleva-os ao quadrado, aplicando uma soma. Então, o comprimento da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí ele classificou aqui o triângulo para a gente como três lados nomeados como o hipotenusa, ele chamou de lado A, um cateto de B e outro cateto de C. É por isso que, de vez em quando, a gente observa a fórmula do Teorema de Pitágoras ser representada por A ao quadrado, já que a hipotenusa é o A, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, B ao quadrado mais o C ao quadrado, tá? Então, falou de triângulo retângulo, aplicar teorema de Pitágoras para tentar determinar o comprimento de um dos lados, sabendo dos outros dois. Isso sempre aplicando o teorema de Pitágoras, perfeito? Então, vamos tentar ver uma resoluçãozinha de um exemplo aqui, ó. Então, a gente tem aí, novamente, a aplicação do teorema de Pitágoras. Levem sempre em consideração a classificação dos lados, tanto em relação ao ângulo oposto de 90 graus, quanto ser classificado como o maior lado, que é a hipotenusa, tá, gente? Consequentemente, os outros dois vão ser os classificados como catetos. E lembrar que a hipotenusa elevada ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o cateto 1 mais o cateto 2 também elevados ao quadrado. Então, vamos lá. Ele nos deu aqui nessa página alguns exemplos de chamados triângulos pitagóricos. Ó. O triângulo 5, 12, 13, o triângulo 7, 24 e 25, o triângulo 20, 21 e 29. Então, esses carinhas aí foram classificados como triângulos retângulos. Então, vamos entender o porquê que eles são classificados como triângulos retângulos, né? A gente viu que a classificação do triângulo retângulo só vale se valer o teorema de Pitágoras. Então, por que esse triângulozinho aqui, o 5, 12 e o 13, é classificado como pitagórico, como Pitágoras, né? Ou um triângulo retângulo? Se eu olhar para esse triângulo, eu vejo que ele tem três lados diferentes, só que um deles é o maior, é o 13, ó. Então, como o 13 é o maior, eu vou classificar esse 13 como hipotenusa. Consequentemente, os outros dois vão ser classificados como catetos. Então, vamos lá, tentar identificar se essa fórmula vale para o teorema de Pitágoras. Olha só, ele está me dizendo, então, que a hipotenusa ao quadrado, que é o 13, vai ser a soma dos quadrados dos catetos. Então, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, vamos lembrar... Perdão, aqui é um 2, tá? Só apagar ali. Vamos só lembrar como classificar, ou melhor, como desenvolver o quadrado de um elemento numérico, tá, gente? Isso aí a gente já viu nas aulas anteriores, né? No fundamental ainda. Elevar um número ao quadrado é multiplicar ele por ele mesmo duas vezes. Ó. Então, 13 ao quadrado vale quanto? 13 vezes 13. E se eu multiplicar 13 vezes 13, dá 169. Então, vamos lá? Eu estou dizendo que 169 é igual a 5 ao quadrado. É 5 vezes 5, né, gente? Que dá 25. 12 ao quadrado, professor. É 12 vezes 12, que dá 144. Então, estou querendo mostrar que 169 é igual à soma de 25 mais 144. E se eu somar 25 mais 144, realmente dá 169, o que diz que realmente esse triângulo é um triângulo pitagórico, é um triângulo retângulo, ok?
Então, aí é uma aplicação do Teorema de Pitágoras num triângulo conhecendo os seus lados. Olha aqui um exemplo para a gente trabalhar. Diz que Carlos e Ana saíram de casa para trabalhar partindo do mesmo ponto. Saíram aqui da garagem de casa. Após um minuto, percorrendo um trajeto, perpendicular, perpendicular quer dizer formando um ângulo de 90 graus. Ó. Eles estavam a 13 metros de distância um do outro. Ah, então vamos lá. Aqui, vamos dizer que Carlos veio de carro azul e que Ana veio de carro cinza. Então, se o Carlos está no carro azul e a Ana está no carro cinza, diz que a menor distância entre os dois carros é de 13 metros. A menor distância é sempre uma reta, né, gente? Então tá aqui, ó. Aí ele diz: se o Carlos fez 7 metros a mais que a Ana durante esse tempo, qual a distância que eles estavam da garagem? Ah, ele não fala da distância. Então vamos dizer que a Ana esteja a uma distância X. Consequentemente, o Carlos está a uma distância x mais 7, concordam? Já que ele falou que Carlos andou 7 metros a mais. Então, a gente vai tentar trabalhar a aplicação do Teorema de Pitágoras nessa questão, justamente para encontrar um dos itens corretos, ó, que representa para a gente a questão como um item correto. Então, pergunta se Carlos estava a 10 metros da garagem e Ana estava a 5, se Carlos estava a 14 e Ana estava a 7, tá bom? Então, vamos lá. Como a gente quer trabalhar o Teorema de Pitágoras, já que esse é um triângulo retângulo, lembre-se, o lado oposto a um ângulo de 90 graus é classificado como a hipotenusa. Então, vamos lá. Lembrem-se, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Perfeito. Então, vamos lá. Nesse caso, a hipotenusa eu lembro que foi 13. Então, 13 ao quadrado é igual. O primeiro cateto eu não conheço, eu chamo de x. O segundo cateto eu também não conheço, eu chamo de x mais 7, que foram os lados que a gente nomeou anteriormente. Ah, mas olha só, a gente trabalhou uma questão bem parecida com essa no item anterior. Olha aí. Quando a hipotenusa de um triângulo mediu 13, os outros dois lados foram 5 e 12. Será que existe uma diferença de 7 unidades entre eles? Existe, né, gente? Olha, se eu digo que então que 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, o outro seria 5 mais 7 ao quadrado. E quanto é que é 5 mais 7, gente? Justamente o que a gente tinha trabalhado anteriormente, que é o 12 ao quadrado. Pronto. Então, eu já acabei de determinar quanto é que vale o x. Ó. O x é igual a 5. Então, se x é igual a 5, isso quer dizer que Ana estava a 5 metros da garagem e Carlos estava a 5 mais 7, que dá igual a 12 metros da garagem. Nesse caso, o item correto é o item C. Tá? Então, aplicar uma questãozinha do Teorema de Pitágoras, só para a gente determinar quanto equivalia esse x, lembrando da questão anterior. Ok, meu povo? Outra questãozinha aí para a gente trabalhar bem rápida. Ó. Fala que Carla estava procurando o seu gatinho, e ela avistou o gatinho lá em cima da árvore. Ó. Estão vendo ali o gato, né? Ela então pediu uma ajuda para sua mãe colocar uma escada na árvore e ajudá-la a pegar o gato, para o gato descer, tá? Sabendo que o gato estava a 8 metros do chão, então a altura que ele estava era de 8 metros. Pronto, a gente tem essa altura aqui. E que a escada estava posicionada a 6 metros da árvore, então olha só, a distância da escada para a árvore é de 6 metros. Ele pergunta qual é o comprimento da escada utilizada para salvar o gatinho. Lembrando que esse ângulo bem aqui, gente, ó, é um ângulo de 90 graus. Que tipo de triângulo é esse? Retângulo. Onde o lado oposto a um ângulo de 90 graus é quem? A hipotenusa. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, que é o que a gente quer determinar, ó, elevado ao quadrado, vai ser igual ao cateto 6 ao quadrado, mais o cateto 8 ao quadrado.
Então, vamos lá, a gente quer encontrar o valor da hipotenusa, só que ela está elevada ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. 8 vezes 8 é 64. Números elevados ao quadrado é ele multiplicado por ele ao mesmo tempo. Duas vezes, né? Como a gente quer encontrar o valor da hipotenusa e não hipotenusa ao quadrado, eu vou somar 36 mais 64, que dão 100. E esse quadradozinho que a gente não quer, ele vai passar para o outro lado, tá? Quando ele muda de lado, ele se transforma em raiz quadrada. Então, como a gente quer encontrar o valor da hipotenusa, a raiz quadrada de 100 é igual a 10 metros. Porque 10 vezes 10 dá igual a 100. Item B, né, gente? Então, peço que vocês identifiquem aí na primeira questão, né, ó, ele identifica dois lados do triângulo, o lado 10 e o lado 24, e pede para vocês encontrarem um terceiro lado, que é o lado B. Lembrem-se de identificar quem é a hipotenusa desse triângulo e trabalhar o teorema de Pitágoras. Segunda questão, a mesma relaçãozinha, ó. Diz que existe um portão de entrada de uma casa com 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Ele quer colocar uma trave de madeira no portão do ponto A ao ponto C, quer saber o valor dessa trave que a gente chama de X. Então, identifiquem qual é a hipotenusa e trabalhem o teorema de Pitágoras. Aqui do mesmo jeito, na questão 3, ó, fala que existe aí um poste, né, e pergunta quantos metros, perdão, de fio vão ser necessários para puxar a luz para esse poste, sabendo que ele tem 6 metros de altura e que está a uma distância de 8 metros da casa. Então, a gente quer encontrar o comprimento desse fio. Identifiquem que é o teorema de Pitágoras. A 4, também bem parecida, uma questão com um triângulozinho retângulo, onde ele pede para a gente determinar a área de superfície desse retângulo. Lembre-se que a área de superfície de um retângulo é base vezes a altura. Só que para a gente multiplicar a base, lembre-se que essa é a nossa base, eu preciso encontrar o valor dessa altura, bem aqui, ó. Para encontrar a altura, teorema de Pitágoras. E a questão 10 pede para que vocês desenvolvam conceitualmente o teorema de Pitágoras, a gente já viu isso no início, vocês acham isso lá no iniciozinho do texto da atividade, tá? E resolvam o item 2, que é para provar que tipo de triângulo vocês têm nessa medida de 3, 4 e 5. Oi, gente, encerramos aí a nossa aula inicial, tá? Lembrando que a atividade que a gente quer trabalhar inicialmente é a atividade 1, referente, na verdade, à atividade 1, a gente está trabalhando a primeira parte dessa atividade, tá bom? Não esqueçam de assistir ao nosso segundo momento da aula, lembrando que a gente está relacionando a aplicação inicial do Teorema de Pitágoras. Pois foi um prazer, a gente se encontra aí na próxima apresentação, tá, gente? Até mais.